Fala pessoal, beleza? Me chamo Elton, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre programação do treinamento e ali eu abordei o conceito da árvore da vida do treinamento, em que ali eu explico bem como o treinamento deve evoluir, desde o iniciante até o avançado. Esse vídeo vai ser um complemento daquele, no qual aqui eu vou trazer uma aplicação mais prática daquele conceito, usando como exemplo o deadlift, mas pode ser aplicado para outros exercícios também. E aqui eu vou passar de 10 estratégias, desde quem está acabando de começar, o iniciante absoluto, como chamo, até ideias de periodização. E aí talvez tu esteja empacado em algum exercício e algumas ideias que vão ser apresentadas aqui talvez lhe sejam úteis. Então, se gostou do tema, já deixa teu like e tua inscrição. Se já for inscrito, verifica a tua inscrição e ativa o sininho de notificações para saber sempre quando eu tiver vídeo novo aqui no canal Força Estrutural. Porque aqui, toda semana, conteúdo de muita qualidade sobre o mundo do treinamento de força, no mínimo 3 vezes por semana, sempre te trazendo informação de maneira honesta. Então, dê uma força ao canal. Só mais uma coisa, siga o perfil aqui do canal lá no Instagram, @forcaestrutural, porque às vezes o YouTube não te entrega os vídeos novos e aí tu acha que não tá tendo vídeos aqui no canal. Lá no Instagram eu sempre notifico, sempre coloco os links direto de todos os vídeos que eu faço aqui no canal. Então, segue lá. E uma coisa, eu queria agradecer todos os inscritos aqui do canal, porque aos poucos esse canal tá crescendo graças a vocês. Então, de verdade, meu muito obrigado. E esse vídeo então vai em homenagem a todos vocês. Espero que ajude. Então, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Antes de começar propriamente, eu recomendo fortemente que tu tenha já visto o vídeo que eu falo sobre a programação do treinamento, sobre a árvore da vida do treinamento. Porque ali eu explico bem os conceitos de treino para iniciante, intermediário, avançado e tudo que se implica para cada um, beleza? Porque aqui eu vou tratar isso de uma maneira mais prática, utilizando o deadlift como exemplo. Eu vou utilizar o deadlift porque de todos os exercícios básicos, ele é o que normalmente vai exigir a menor frequência. Então fica um pouco mais fácil para fins didáticos. Mas o que eu vou falar aqui pode se adequar a outros exercícios também. Só que muito possivelmente a relação da frequência deva ser alterada. E eu estou falando aqui do deadlift convencional, porque o sumo tem as suas peculiaridades. Eu não vou dar spoiler aqui, porque em breve vai ser um vídeo aqui sobre análise do deadlift sumo, mas ele vai ter algumas peculiaridades que vai interferir na sua programação também. Mas deixando claro, tudo que eu for falar aqui pode ser aplicado em outros exercícios e também avisando, tudo que eu falar aqui sobre séries, repetições, porcentagens, vai ser tudo do ponto de vista didático, como exemplos, tá? Não tá tudo cravado na rocha, é apenas um exemplo. Tente entender a ideia, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vão ser os recordes pessoais que vão definir qual é o andamento do treinamento. Um recorde significa tu superar um nível de desempenho anterior. Às vezes eu vou tratar aqui como progressão, tá? Como sinônimos nesse contexto. Isso ocorre porque o ciclo de estresse, recuperação, adaptação, ele se consolidou e aí o seu nível funcional ele se elevou acima do nível normal, acima do nível anterior. E aí nós sempre temos que tentar bater recordes na maior frequência possível. Só que na medida que nós vamos evoluindo, avançando no treinamento, os recordes eles vão nos exigir mais, eles vão nos custar mais. Isso significa que à medida que nós vamos progredindo, ficando mais fortes, as tentativas de recordes elas vão se espaçando mais umas das outras, porque ela vai exigir não só do ponto de vista de esforço, mas também a fadiga que vai ser gerada a posteriori. E outra coisa também que tem que estar na tua cabeça é que quanto mais nós vamos avançando, mais evoluímos, mais fortes nós ficamos, mais difícil é para batermos recordes de todos os exercícios num período próximo. Então, enquanto nós vamos avançando, o senso de priorização ele vai aumentando no treinamento. Então isso tem que estar sempre em mente quando nós vamos elaborar o treinamento. E também pessoas maiores, com mais massa muscular, mais fortes, isso tudo é elevado à enésima potência, é muito pior. Então, para essas pessoas gigantescas, mais fortes, um aviso: tome cuidado com o volume, não só no exercício, mas em toda a sessão do treinamento. O excesso de volume muitas vezes vai ser teu inimigo. Agora, para uma pessoa que nunca treinou na vida, começar a fazer um deadlift com boa forma, ou mesmo que já tenha feito alguns exercícios aleatórios na academia, mas nunca ter feito um deadlift com a técnica correta, já é um recorde, porque não foi feito antes, é um novo desempenho. E tudo que vier depois, acima desse nível de desempenho, vai ser um novo recorde. Mesmo que seja uma barra de 40 quilos, já é um recorde. E como é um movimento novo, ele necessita ser praticado para a automatização da técnica do movimento. Então nós precisaremos ter uma frequência razoavelmente alta no deadlift nesse primeiro momento. A fase inicial do modelo Starting Strength eu acho que é muito perfeita nesse sentido, porque é feito 3 vezes na semana deadlift, um intervalo de 2 a 3 dias, uma série de 5 repetições, depois de sendo feito um aquecimento progressivo e progredindo sessão após sessão. Por exemplo, no primeiro dia, na segunda-feira, 40 quilos. Na quarta-feira, vai fazer 45 quilos para as mesmas repetições.
é um recorde novo. Na sexta-feira, 50 quilos para as mesmas 5 repetições, mais um recorde. Está progredindo gradualmente, batendo recorde atrás de recorde, uma evolução muito rápida. Só que com o passar do tempo, com a evolução, com o aumento da força, vai ser complicado realizar o deadlift 3 vezes na semana. E aí nós vamos então começar a alternar o deadlift com algum outro exercício. E aí fazendo então um deadlift a cada 4, 5 dias. No modelo Station Strength, na fase 2, usa-se barra fixa, alternando. Então seria deadlift segunda-feira, quarta-feira barra fixa, sexta-feira deadlift, na outra segunda barra fixa, quarta-feira deadlift e na sexta-feira barra fixa. Mas toda vez que fizer deadlift, pensa sempre tentativa de recordes novos. Nesse momento não precisa se preocupar em alterar o número de séries e repetições. Uma série 5 repetições nesse primeiro momento tá ok. Fazendo deadlift a cada 4, 5 dias é bem tolerável por um bom tempo, principalmente para mulheres. Mulheres vão até levar por mais tempo até do que homens, por coisas que eu já expliquei aqui no canal mesmo. Vai chegar um momento que mesmo esse período de 4 a 5 dias no deadlift vai ser meio complicado. Então, para garantir o progresso, nós iremos passar então a fazer o deadlift uma vez por semana, que aqui progredir uma vez por semana vai se estender por um período enorme, porque aqui é um período de transição entre o indivíduo iniciante e o indivíduo intermediário, olhando para o deadlift, é claro, porque no deadlift nós só vamos conseguir progredir semana após semana, mas muito provavelmente nos outros exercícios nós conseguimos progredir em um tempo menor, ou seja, o indivíduo ainda não é um intermediário por completo, ele tem uma boa parte dele ainda iniciante. Como eu disse antes, o deadlift progredir uma vez por semana dura muito tempo, nós conseguimos progredir por um bom tempo, mas vai chegar uma hora que nós iremos começar a entrar no território dos intermediários. Esse é um período em que todos os exercícios, mas principalmente o agachamento e o próprio deadlift, não pode ser feito mais de maneira pesada, ou seja, batendo os recordes mais do que uma vez por semana. E aí pode até ser um agachamento pesado, ou seja, um agachamento de recorde e um deadlift leve, e no outro dia um deadlift pesado com agachamento leve. Isso é tolerável por um certo período de tempo. Só que com o passar do tempo, manter deadlift e agachamento, principalmente agachamento barra baixa, pesado, batendo recorde na mesma semana, não vai ser mais tolerável. E também vai até atrapalhar os outros exercícios, o supino e o desenvolvimento. Por mais que eles possam ser até treinados mais vezes, só que a fadiga gerada pelos dois vai acabar atrapalhando o desempenho do supino e do desenvolvimento, porque é uma fadiga sistêmica. E agachamento e deadlift, sabe como é que é, né? Chegou a perceber que quando nós vamos avançando no treinamento, novos problemas vão surgindo e nós temos que pensar em soluções para conseguir contornar esses problemas e continuar o progresso, continuar a evoluir, continuar batendo recordes, e que por causa disso o treinamento ele vai ficando cada vez mais complexo? Pois bem, eu sempre falo aqui no canal que a complexidade do treinamento ela deve vir de acordo com uma demanda fisiológica e não de acordo com sentimentos ou por causa da opinião de autor X ou Y. Mas nesse período que tu ainda estiver conseguindo batendo recorde de deadlift e agachamento, tu pode mudar as séries e repetições para 2 séries e 4 repetições. Nossa, que mudança! Mas assim, é a aplicação do princípio da variabilidade para poder acomodar novas condições do treinamento dentro de uma mesma margem de estímulo. Mas como eu havia dito, vai chegar um momento que ficar fazendo deadlift e agachamento pesado, batendo recorde, na mesma semana não vai dar mais. Então nós precisaremos bater recorde de deadlift a cada 2 semanas, alternando semanas leves com semanas pesadas. Por exemplo, nós podemos colocar semanas pares como dias de recorde, por exemplo, para 2 séries de 3 repetições, e as semanas ímpares, as semanas mais leves, com 2 séries de 4 repetições, com peso 10% menor do que o peso da semana pesada. Vamos olhar o exemplo. Na primeira semana, 2 séries, 4 repetições com 135 kg. Na segunda semana, semana par, que é a semana de recorde, 150 kg para 2 séries de 3 repetições. Na semana 3, nós vamos aumentar um pouco o peso, passando a fazer 140 kg para as 2 séries de 4 repetições. E na semana 4, o novo recorde, nós tentaremos 155 kg para 2 séries de 3 repetições. O uso de porcentagem vai ser só no primeiro momento, só para introduzir mesmo os números. Depois é só um incremento simples, básico mesmo, de semana ímpar com semana ímpar, semana par com semana par. Ou semana leve com semana leve, semana pesada com semana pesada. Só que, claro, a lei dos rendimentos decrescentes é implacável e vai chegar um momento que tu não vai conseguir bater recordes a cada 2 semanas. E então nós vamos fazer um ciclo trissemanal, A mesma ideia, só que em 3 semanas. O recorde mesmo absoluto, ele vai ser batido só na terceira semana. Veja o exemplo. Na primeira semana, 160 kg para 2 séries de 5 repetições. Na segunda semana, 180 kg para 2 séries de 4 repetições. E na terceira semana, que é a semana do recorde, que é a semana do estresse, a semana pesada, 2 séries de 3 repetições com 200 kg. E aí depois, o próximo ciclo
por o mesmo de repetições, só que um pouquinho mais pesado, respectivamente 165 kg para 2 séries de 5 repetições, 185 kg para 2 séries de 4 repetições e 205 kg para 2 séries de 3 repetições. Perceba que a cada mudança de frequência nós vamos alterando um pouquinho as séries de repetições só para poder acomodar a nova condição do treinamento. Esse ciclo trissemanal ele tende a funcionar por muito tempo e para muitas pessoas ele também tem um caráter motivacional, porque à medida que vai evoluindo, à medida que vai progredindo, tu vai chegar um momento que vai acabar batendo recorde na primeira e na segunda semana, porque tu vai estar levantando pesos que tu nunca levantou antes, tanto para 2 séries de 5 repetições, tanto para 2 séries de 4 repetições, nesse exemplo. Batendo recorde, só que sem estressar tanto. Então ele tem um bom caráter motivacional também. Só que, claro, essa festa não vai durar para sempre e nós precisaremos então fazer ciclos de 4 semanas. Aqui eu já considero indivíduos intermediários, porque o intervalo de tempo entre um recorde e outro já é razoável, porque aqui eu prefiro até começar a introduzir o que seria um certo embrião de fases de acumulação, intensificação ou transmutação e realização, que é até mais claro em ciclo de 6 semanas, que vai ser o seguinte: são 2 semanas com volume de trabalho igual, mas com intensidades crescentes, seguido de uma semana de recuperação com intensidade mais baixa e depois a 4ª semana o recorde. Segue o exemplo: 3 séries de 3 repetições com 80% da força máxima na primeira semana, depois na segunda semana mesmas 3 séries de 3 repetições, só que com 90% da força máxima, ou seja, vai ser um treino desgraçadamente pesado. Na terceira semana 85% da força máxima ou menos para 2 séries de 3 repetições e na 4ª semana um recorde de 3 RM. E aí nós podemos repetir esse mesmo ciclo, só que com pesos mais pesados ou fazendo pequenas alterações ali na porcentagem, nas séries, nas repetições, dentro de uma mesma margem de adaptação. E o valor obtido na semana 4, do recorde, vai ser o ponto de referência para a semana seguinte. Tu vai calcular tudo com base na semana 4. Aí a partir de agora eu vou pular do ciclo de 4 semanas para 6 semanas, porque o de 5 semanas é muito parecido. É só tu fazer 3 semanas acumulativa, uma de recuperação e uma de recorde. Porque a partir do ciclo de 6 semanas tu consegue definir bem as ideias de fase de acumulação, intensificação e realização. Que eu até prefiro chamar de fase voltada de volume, de intensidade e de performance, porque é justamente isso. No primeiro momento, um volume maior, no segundo momento, nós priorizamos a intensidade e no terceiro momento, a performance, nós batemos recordes. Então, as 2 primeiras semanas vão ser voltadas ao maior volume, a fase acumulativa. Na primeira semana, 3 séries de 5 repetições com 80% da força máxima. A segunda semana, 3 séries de 4 repetições com 85% da força máxima. E aí depois nós passaremos para a fase de intensidade, 2 séries de 2 repetições com 90% da força máxima. Depois, uma série de 2 repetições com 95% da força máxima. Depois a realização. Passamos para a 5ª semana, que é uma semana de recuperação com 75% da força máxima para 2 séries de 3 repetições. E a última semana, a 6ª semana, a tentativa de recorde, uma série de uma repetição ou qualquer número que desejar. Se tu observar o exemplo, eu coloquei com uma RM anterior 100 kg, só para facilitar o cálculo. Tu vai observar que na mudança das fases, tem uma mudança mais brusca do volume total. E é uma coisa bem característica dessa ideia de blocos de treinamento, a mudança mais brusca do volume. Os ciclos de 7 a 8 semanas vamos seguir a mesma ideia, nós só vamos adicionar 1 ou 2 semanas a mais na fase de volume, ficando então 3 ou 4 semanas de volume, 2 semanas de intensidade e 2 semanas de performance. Agora, com um ciclo de 9 semanas, nós já conseguimos ter uma ideia de blocos de treinamento com 3 semanas de duração cada uma. 3 semanas para volume, 3 semanas para intensidade, 3 semanas para performance. Se tu olhar aí o exemplo, tu vai perceber que a ideia é muito parecida com um ciclo de 6 semanas. A primeira semana, 3 séries de 8 repetições com 70% da força máxima. Semana 2, 3 séries de 6 repetições com 75%. Na semana 3, 3 séries de 4 repetições com 80%. Na semana 4, 2 séries de 3 repetições, a gente percebe até uma quebra maior do volume para 87,5% da força máxima. Na semana 5, 2 séries de 2 repetições com 92,5% da força máxima. A semana 5 vai ser uma semana de recuperação ativa. Nós utilizaremos 2 séries de 3 repetições com 75% da força máxima, porque na semana 7 nós entraremos na performance, que vai ser uma série de 2 repetições recorde. Nós tentaremos um recorde de 2 RM. Na semana 8, uma recuperação ativa com 80% da força máxima, 2 séries de 2 repetições e a 9ª e última semana, a semana mais importante, 1 RM, recorde absoluto. E aí eu vou pular o ciclo de 12 semanas, porque 10 e 11 semanas é muito parecido com o ciclo de 9 semanas. E 12 semanas tu começa a ter uma organização de 4 em 4 semanas, que torna muito mais fácil para a gente organizar o treinamento, de acordo com o nosso calendário, mensalmente. Eu vou ficar falando aqui todas as semanas de novo, mas observe bem o esquema. O primeiro bloco, ele é muito voltado para o volume. No segundo bloco, nós reduziremos o volume e nós damos vazão, nós damos liberdade e intensidade para ela subir. E no terceiro bloco é o bloco de tentativa de recordes. Muito parecido com o bloco anterior, É muito simples o treinamento.
Esse bloco de 12 semanas que vocês estão vendo aí, ele é indicado para aquelas pessoas que reagem bem a manter o mesmo padrão de movimento, que não reagem tão bem a ficar variando muito o exercício, séries, repetições, que precisam de uma estrutura realmente mais blocada mesmo, mais fixa, com mudanças mais bruscas no volume, mas no exercício e na intensidade ser um pouco mais constante. Mas algumas pessoas vão reagir muito bem com uma grande flutuação de intensidade, exercícios, volumes, séries, tudo. E com a mudança de volume de um bloco para outro, de uma maneira um pouco mais suave. O treinador Body Shake trabalha muito assim, com a grande flutuação de exercícios, séries, repetições, claro, tudo dentro de uma margem, que quando nós olhamos aquilo a gente fala, credo, que bruxaria é essa? Mas quando nós calculamos todo o volume de trabalho de todas as sessões, calculamos o volume médio de intensidade de todas as sessões, todas as semanas, todos os blocos, eu fiz isso, nós vamos ver uma tendência crescente na intensidade e o volume ele vai começar mais baixo, né? É um bloco mais iniciante, e depois sobe, o segundo bloco tende a ser o volume maior e depois ele desce também gradualmente. Há uma tendência na média do volume e da intensidade de comportar dessa maneira. Tem a ideia de acumulação, intensificação e realização, só que ela é mais fluida. Primeiro tu precisa saber quem tu é, qual é teu ritmo de progresso e treinar a partir disso, e lapidando o treinamento e testando aquilo que realmente funciona para ti, seja flutuações da carga de treino, exercício, etc, essas coisas. Ou se tu reage melhor praticando o mesmo exercício e tendo pequenas variações de volume e intensidade, não cai na tentação de querer entrar em ciclo de 12, 16, 18 semanas, se caso tu consegue progredir com ciclos de 4 semanas. Ou oposto também, tu precisa de ciclos maiores e tu tentar ali quebrar a cabeça ali tentando progredir semanalmente. Não dá certo. Tu só vai se ferrar nessa história. Se tu não sabe realmente quem tu seja, reinicie todo o processo lá do início, começando com uma carga bem conservadora, tipo 50% da força máxima, e progredindo a partir disso. Vai começar ali com uma frequência alta, e aí vai chegar aquele momento, né, que a última repetição vai sair daquele jeito, né, porque tu sabe que a próxima sessão tu vai falhar no meio do caminho. E aí tu faz a mudança, dá o próximo passo. Tu não precisa bater na parede, principalmente se tu já tiver anos e anos de treinamento aí nas costas. Não é muito interessante bater a cara nas paredes. Então é isso, pessoal. Agradeço quem ficou até o final. Espero ter ajudado. Não deixe de deixar teu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E também siga lá no Instagram, @focoestrutural. Eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo aqui. Não se esqueça. Seja esforço em tudo que fizeres e até a próxima. Valeu! Cara, esse vídeo cansou.